Saúde a igreja da paz de Jesus, amém? Amém. Glórias a Deus, vamos ficar em pé, ele está fazendo uma oração, está dando início a esse trabalho nessa noite. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo te louvamos, glorificamos o teu nome, exaltamos o Senhor, por mais uma oportunidade, meu Pai, de estar aqui na tua casa para te adorar, glorificar e bendizer o teu nome. Aquele que vive e reina eternamente, aquele que é poderoso. Meu Deus, olha a tua igreja, meu Pai, reunida no teu nome, meu Pai. Abençoa, meu Pai, cada um dos teus filhos presentes, os que estão vindo, meu Pai. Meu Pai, que tudo seja para a glória do teu nome. Tudo seja para a honra e glória do Senhor, o Deus poderoso e santo, meu Pai. Nós oramos, meu Pai, grato ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Irmã Marlene, adorando a Deus com 2 hinos da harpa, a nossa querida irmã Marlene, e logo após já está no controle do trabalho, na continuação, nosso pastor Paulo. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Está louvando com o número 300 da harpa. Aleluia. Nossa esperança. Vou começar de novo. Jesus se vem do céu em glória, ele vem, ecoa nova pelo mundo, amém. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus, Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vida, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus se vem, nos votos esperando estão o grande momento da ressurreição. E do sepulcro em breve se levantarão, dai glória a Deus, Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vida, glória a Deus, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus se vem do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do
Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus se vem completamente restaurar o mundo que se arruina sem parar. Se todas as coisas vêm depressa transformada em glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus se vem em sempiterna adoração. Daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Aleluia. Número 77. Glória. 77. Maravilha. Grande é o teu nome, Jesus. Aleluia. Tu és maior do que todos e de todos. Glórias a Deus. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre como lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, e no
corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus um contato deves tu guardar. Guarda um contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda leve tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão de ter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda um contato com o supremo ser. Guarda um contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senda leve tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer. Guarda um contato e terás poder. Guarda um contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senda leve tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Aleluia. Deus, meu Deus. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Muito bem. Queridos, nós vamos agora ao momento do culto em que... Som. Nós vamos agora ao momento do culto em que a diretoria assume a direção e dá sequência na ordem litúrgica, e logo após estaremos com a mensagem da Palavra de Deus. E nesta noite nós já queremos chamar aqui para fazer a leitura da Palavra de Deus o pastor Israel, pastor no Jardim Aeroporto, e para fazer a oração intercessória o pastor Ronald Lima do Jardim Cultura. Saúdo a todos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 7. Porque se ler do 1 até o 11 vai ficar extenso. Então vamos ler a partir do versículo 7 até o 12. Efésios, capítulo 4, versículo 7 ao 12, que diz assim: Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos
para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Paz do Senhor, meus irmãos, vamos orar. Pai querido Deus Santo, nós te louvamos, Senhor, nesta noite, pela tua graça, pelo privilégio da salvação, por estarmos reunidos aqui como igreja, Senhor. Deus, que nesta noite o teu Espírito Santo encontre, como das outras noites, liberdade no nosso coração, Senhor. Eu sei que o Senhor já tem nos abençoado até aqui, ó Pai, mas fala conosco, Pai, fala com a tua igreja. Nós somos carentes, ó Deus, de ouvir a tua voz, ó Pai. Meu Deus e meu Pai, tudo que acontecer aqui neste lugar, ó Pai, seja única e exclusivamente para a glória do teu santo nome. Continua falando conosco, é o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, nesse momento nós já teremos o ciclo de oração Orvalho de Irmão, adorando o nome do Senhor Jesus. Orvalho de Irmão, com oportunidade. Logo após, nós já teremos as apresentações dos presentes com o pastor Jonatas Passos. Aleluia. Oh, maravilha. Aleluia. Ciclo de oração Orvalho de Irmão, saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Em um auge da
e nós já queremos falar que o secretário de dirigentes da igreja já está redigindo a ata deste culto de posse. Glória a Deus. A paz do Senhor, amada igreja. Bem, queridos, estamos felizes por estar aqui com os irmãos esse dia importante para esta igreja, né, queridos? Vamos começar apresentando alguns irmãos da igreja sede. Temos ali o irmão Mito com a sua esposa. Os irmãos podem ficar aqui em pé. Estamos juntamente, né, com o pastor presidente, pastor vice-presidente. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Temos também das congregações Jardim Aeroporto, pastor Israel, evangelista Eliseu Frois, alguém lá da igreja que nos acompanha, pastor Antônio Ronald de Lima, da igreja do Cultura, pastor Edinaldo Martins, da igreja do Bandeirantes, pastor Luiz Elias, né, do Nascimento, representando o pastor Jackson, da igreja da Vila São João, isso, segundo o pastor lá. Temos aqui também, né, agora aqui deu, né, fechou. Temos o pastor Muniz, né, pastor Muniz da igreja da Zona Sul, que é de onde o pastor Paulo, né, que estará assumindo hoje aqui. Também temos vários irmãos da Zona Sul. Os irmãos podem ficar de pé, por gentileza. O evangelista Sidney, todos os irmãos que vieram prestigiar, né, mais alguns obreiros aí, né, pastor? Isso, o Eliseu. Muito bem, queridos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Adellindo da igreja do Jardim Perópolis, só o pastor, mas alguém acompanha, não? Temos também ali o pastor Elcio de Interlagos, né? Está aqui na nossa frente, o pastor Elcio, juntamente com esse jovem, né? Que Deus abençoe. É um cantor, né? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Queridos, há algum visitante que também está aqui nessa noite? Alguém que não é membro desta igreja? Pastor Ezequias, onde está o pastor Ezequias? Está lá, no que ele está representando o pastor Cláudio Teixeira da Vila Aparecida. Então são esses, né? Vamos ficar em pé, todos esses que foram mencionados aqui. E a igreja do Jardim Piacenza, né, logo mais estará recebendo o pastor Paulo. Vamos dar um bem-vindos, né, para todos esses irmãos e também ao pastor Paulo, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus abençoe, queridos, e eu passo a palavra. Glória a Deus, abençoe Jesus. Muito bem, queridos, o pastor Miguel já foi apresentado, está aqui, né? Coloque-se de pé, pastor. É o pastor que vai assumir a congregação. E o pastor Juarez é o pastor que está com a missão cumprida, né? E passará a chave hoje às mãos do pastor Miguel. Sente-se, pastor Miguel, por favor. Junto com o pastor Miguel temos a esposa Marta. Coloque-se de pé, a irmã Marta. O filho Murilo. E ele tem a sogra que se chama Maria, que é a intercessora. Quer dizer, é a mãe do senhor. A mãe é Maria. É verdade, é sogra dela. Então aí nós temos Paulo, Miguel, Marta e Maria. Dá uma boa combinação, hein? Marta e Maria. Deus abençoe. Podem assentar-se. Os demais aqui todos foram apresentados. A irmã Nadir é cunhada. E é esposa do Miguel. E a Juliana é sobrinha. E aqui nós temos o pastor presidente, coloque-se de pé. Estou seguindo o protocolo. Pastor presidente e pastor Vanilton lá no Águias. Muito bem. E todos os demais foram apresentados, né? Temos o presbítero John Clayton, que para quem está aqui pela primeira vez, ele é o segundo dirigente, a esposa, que também trabalharam aqui, continuarão trabalhando ao lado do pastor Miguel. Essas são as pessoas que estão aqui nessa noite. Eles têm demais sobre, eu tenho um evangelista que é daqui, como é o nome dele?
Juliano, fiquei perto do Juliano, presbítero Jonas. Temos o evangelista Juliano, o presbítero Jonatas. Cadê o presbítero Jonatas? Jonas. Saiu já do peixe. Muito bem. O tesoureiro Wender. Peraí. Presbítero Wender. Cadê o presbítero? O cooperador Wender. Temos o presbítero que está aqui, Antônio. Cooperador Donizete. E o cooperador Devanir, o diácono modelo. Cooperador Paulo. Aí, ó, toda a equipe está apresentada. Amém? Aqui o presbítero José Barbosa está representando o pastor Antônio do Alto da Boa Vista. E temos aqui o presbítero José Barbosa representando o pastor Antônio Franco do Alto da Boa Vista. Muito bem. Deus abençoe. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. E a igreja local também que foi apresentada para os visitantes da equipe que está à frente aí do trabalho. Amém? Queridos, nós vamos agora ao momento da contribuição. Quero chamar aqui o pastor Edinaldo Martins, pastor no Jardim Bandeirantes. Ele vai dar a palavra aos contribuintes, a junta diaconal fique preparada. E na sequência, após a palavra aos contribuintes, o pastor Adelino do Vale das Perovas fazendo a oração. Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. E a Bruna, onde está a Bruna? A Bruna vai louvar ao Senhor, foi o nome que me passaram. Fique preparada, tá, Bruna? Apocalipse, capítulo 2. Livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 1 e 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. As primeiras palavras do verso 2: eu sei as tuas obras. A observação que eu faço bem rápida é esta. Vocês observam que esta carta vai chegar em 7 localidades, e nas 7 localidades todas ouvirão essa fala: eu sei as tuas obras. Imagina se nós estivesse em uma dessas localidades e chegasse uma carta aqui, o pastor abrisse essa carta e lesse para nós, e a hora que ele lê, o remetente que está enviando essa carta ao destinatário informa o destinatário que ele a conhece. Ele sabe quem ela é, ele sabe como ela se comporta, ele sabe como ela faz e ele sabe como ela não faz. Vocês já pararam para fazer essa observação? Aqui está a garantia do nosso trabalho. Que garantia? A garantia que temos é que Jesus conhece o nosso trabalho. Ele conhece o nosso esforço. Ele conhece a nossa dedicação. Ele conhece tanto que ele sabe quando a gente faz e por que a gente faz. E ele sabe quando a gente não faz e por que não fazemos. Esta é a garantia que nós temos. Ele conhece o nosso trabalho. Ele conhece o nosso amor. Este momento agora que nós vamos colocar a mão no bolso e vamos ofertar, ele conhece esse momento agora. Ele conhece, ele sabe o que eu vou dar e com qual intenção que eu vou dar. E ele sabe que eu tenho para dar e não vou dar, e por que eu não quero dar. O remetente conhece o destinatário. Os irmãos podem glorificar a Deus por isso? Amém. Pastor Adelino vai fazer oração? Então, pastor Adelino orando com todos nós. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Oremos nesse momento. Querido Deus, querido Pai, nesse momento nós iremos ofertar com dízimo, Senhor, e a oferta para a manutenção da Tua obra.
Queremos te agradecer porque tu já tem nos abençoado. E como ouvimos a palavra, Senhor, nós somos gratos a Ti e queremos ofertar com alegria, abençoando, Senhor, a cada irmão e aquele que não tem, Senhor, dele condições para que ele venha ser fiel na Tua casa, abençoando a Tua obra. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Irmã Bruna, louvando o nome do Senhor, os irmãos recolhendo a oferta com alegria. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Imagina um homem muito rico e importante, cheio de autoridade, e nada conseguiu fazer. Quando a filha adoeceu, o dinheiro não resolveu, a influência não a curou, o poder se tornou inútil na vida de alguém que ele tanto amou. E ele ouviu falar de um certo Nazareno que fazia o que o homem não podia fazer. A esperança acendeu, mas de repente alguém traz a notícia: a sua filha acabou de falecer. E Jesus falou: você só precisa crer. Jesus tem autoridade sobre a morte, sobre a vida. Ele cura qualquer ferida, ainda que esteja morto viverá, viverá. A menina ouviu a voz do mestre, ordenando: se levanta. E pra surpresa de todos que estavam lá, a menina retornou à vida. A vida chegou, a vida chegou. Abraço teu milagre, a morte foi embora. Jesus está na casa, o choro acabou. A vida chegou, a vida chegou. Abraço teu milagre, a morte foi embora.
seja o nome do Senhor. Amados, agora eu peço que você coloque-se de pé. Nós vamos receber o pastor presidente do campo de Arapongas, que estará ministrando a palavra de Deus e também conduzindo a cerimônia de posse nessa noite do pastor Miguel. A paz do Senhor, igreja. Estamos felizes por mais um momento de estarmos aqui, porque Deus nos proporciona essa oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Paulo e agradecer a todos os pastores, também ao pastor Juarez, que ainda, mesmo que ele já despediu da igreja, mas ele continua sendo o pastor desta igreja até hoje. Assim que oficializar a posse ali, ele deixa então de ser o pastor aqui. Mas quero agradecer a todos que estão aqui, pastor Israel, pastor Luiz, pastor Edinaldo, pastor Ronald, pastor Paulo Miguel, pastor Jonatas, pastor Benedito Muniz. Opa, achou aí o retorno. Deixa do jeito que estava, que daí a gente ouve o que está falando. Ao pastor Muniz, que é da Zona Sul, toda a igreja, estivemos com ele hoje. Não, mas daquele jeito estava bom, só abaixo um pouco. Pastor Muniz, estivemos com ele hoje ali no cemitério, né? Grande culto, e ministramos a palavra. Depois desci lá para o retiro dos adolescentes, também deu uma palavra lá, e agora estamos aqui já na terceira oportunidade já. E é o pastor Vanilto, pastor Elcio e pastor Adelino, tá? E aí as igrejas aqui representadas pelo pastor Ezequias, a igreja da Vila Aparecida, e a igreja da Alto da Boa Vista, o pastor, o presbítero José Barbosa, ok? Então vamos lá. Eles estão pedindo para mim pôr perto da boca, mas eu não gosto. Eu gosto de longe, tá? Abaixa um pouquinho. Afasta mais daquele barulho da então, mas só abaixa um pouquinho, que é 3 dedos aqui, ó. Aí, beleza. Aí nós vamos longe, tá? Beleza. Abra suas Bíblias em Números 27, que é a palavra que Deus colocou no meu coração, que quando o pastor Juarez nos procurou, e a gente, diante das responsabilidades que é confiada a gente precisa explicar que o pastor presidente não tira ninguém. Há todo um processo de Deus trabalhando. E quando o pastor Juarez nos procurou, ele procurou por uma necessidade, porque ele diz que se ele não pode fazer melhor, cuidar bem da igreja, ele também não quer fazer mal feito. Então, diante de toda a situação, saúde dele, ele nos procurou, não falei nada com ele, e veio a preocupação, ele veio numa segunda-feira. Eu fui orar, e a gente orou a Deus. Quando é coisa de Deus, o pastor Paulo nunca foi lá assim de dia fazer uma visita para mim. Sempre nós se encontramos na igreja. E ele foi na segunda, na terça de manhã, ele apareceu lá, 10h30, sei até o horário. Ele foi só perguntar dos documentos, só que naquele momento, numa conversa nossa, eu disse: daí, como é que está a tua vida, está trabalhando secularmente? Aí ele contou a experiência. Cadê a irmã Maria? Está ali? A mamãe? A irmã Maria é uma mulher de intercessão, aquela irmã. Ele começou a vender sapato, começou a trabalhar, ia trabalhar em tantas portas que abriu, mas não conseguiu trabalhar nenhuma. Aí quase foi Uber. O pastor Paulo pôs ele para dar aula no Ibadep. Na primeira noite que ele ia para o Ibadep, ele falou: não, hoje eu vou ver um serviço. Chegou lá, o serviço não deu certo. Ela falou assim: você pode procurar em todo lugar, enquanto você não se colocar à disposição na obra de Deus, não vai aparecer nada para você. A velhinha falou, irmã Maria.
Desculpa falar velhinha, irmã Maria, mas é a experiência, tá? Velho é o diabo. Só é uma benção. E aí, 89 anos, veja isso. Então, Deus colocou o pastor Paulo no nosso coração. E aí, eu não sabia que ele já tinha vindo pregar 4 vezes aqui, o povo já ama ele aqui. Olha aí que benção. Então é tudo por Deus. E aí Deus colocou essa palavra. Números 27. A palavra de Deus colocou versículo 15 ao 23. Eu quero que você apenas cita o que eu falar, tá bom? Então falou Moisés ao Senhor dizendo. Então falou Moisés ao Senhor dizendo. O Senhor Deus dos espíritos de toda a carne. O Senhor Deus dos espíritos de toda a carne. Ponha um homem sobre esta congregação. Ponha um homem sobre esta congregação. Que saia diante deles. Que saia diante deles. E que entra diante deles. E que entra diante deles. Que os faça sair. Que os faça sair. E que os faça entrar. Para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Não seja como ovelhas que não têm pastor. Até podeis assentar. Estamos diante de uma palavra, de uma responsabilidade muito grande. E dentro desse assunto, desse tema que Deus colocou em meu coração para estar partilhando com você, louvo a Deus também pela vida do diácono irmão Ito e a missionária irmã Célia e do pastor Jonatas que veio comigo. E essa palavra que Deus colocou para partilhar com vocês, ela coloca que Deus sempre precisa de homens que esteja à disposição. Só que vocês vão ver um líder. Ele foi diante de mim numa segunda. E eu, como líder, fui diante de Deus, porque a igreja não pode ficar sem pastor. Ok? E aí, Deus colocou então o nosso pastor Paulo Miguel. Ele já pastoreou 25 anos em igreja. Ele pensou que ele vinha para Arapongas, está 3 anos aqui, pouquinho, para descansar, mas Deus não, aquele que Deus chama, Deus só vai dar descanso no céu. Viu? E eu quero falar exatamente o que Deus fez com relação a esta hierarquia do povo de Deus, desse capítulo 27, do versículo 15 até o 23, depois você vai ver que o sacerdote unge a Josué. E nesta noite, na posse do pastor Paulo Miguel, que este versículo venha coadunar com a situação aqui, a importância da nomeação de um líder pelo Espírito de Deus. Tá? A gente não pode andar por visão humana, porque esse é mais chegado, aquele mais chegado. Não, nós temos que andar por orientação de Deus, para que Deus coloque o substituto de cada pessoa, o substituto de cada liderança civil, de uma liderança espiritual, de uma liderança eclesiástica. E justamente esse capítulo 27, no versículo 15, ele vai dar alguma lição que a gente vai aprender, que a obra de Deus não pode ficar no vácuo. Escute, a obra de Deus não pode ficar no vácuo. E exatamente o que o Senhor, Ele tem nesta noite, em relação pessoal, de um líder que o Eterno revela a Moisés, a gente vai aprender alguns aspectos deste universo que nós não conseguimos entender,
deste universo onde tem o controle do Deus da criação, esse Deus que cria o homem para expressar a imagem dele. A gente tem que fazer isso, a gente tem que expressar a imagem dele, só que essa imagem, ela foi, como é que eu diria, ela perdeu a sua imagem na queda, mas lá na queda, o Senhor disse, essa imagem não vai ficar caída. Da semente da mulher vai nascer um que vai devolver essa imagem, que vai pisar na cabeça de Satanás e vai devolver essa imagem. E o versículo 15, então, ele vai dizer assim: então falou Moisés ao Senhor, dizendo que o Senhor Deus, o Deus de todos os espíritos, de toda a carne, que coloca sobre esta congregação um homem, um líder, que saia diante deles, que dá direção, que entre diante deles, que dê proteção, e que os faça sair, vai na frente, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelha que não tem pastor. Rapidinho aqui, eu quero destacar 7 perfis importantes do homem que Deus precisa para liderar uma congregação. Ele só precisa, primeiramente, de um homem que coloca à disposição. Eu achei lindo que quando o pastor Paulo chegou em mim, ele disse assim: já fiz de tudo e nada dá certo, pastor. Me coloca à tua disposição. Foi ou não foi? Me coloca à tua disposição, até para dirigir um culto na casa. Estou aí para trabalhar. Ele falou isso num dia em que alguém veio lá, ele nem sabia de nada. Oramos, chamamos toda a diretoria, não tinha falado ainda com o pastor Paulo, quando o pastor Paulo apareceu, a gente falou, nenhuma pessoa da diretoria ou da liderança se colocou ou deu objeção do nome do pastor Paulo. Então, é Deus. Às vezes a pessoa, mas vai ter que ver que tem gente na frente. Não, agora no momento, Deus já tinha o pastor Paulo. Não era outro. Pode trazer o nome, mas não era. Era esse, porque Deus já... Então, o primeiro perfil, o primeiro aspecto importante que a gente aprende aqui, com essa ação, com esse ato da escolha, existe um ato na escolha. Existe uma ação na nomeação da escolha. E o próprio Deus vai dizer a Moisés que é para apresentar perante Eleazar, Josué. E ele dá todas essas instruções. Então, o primeiro perfil que Deus dá para que se escolhe alguém é escolher alguém que já é chamado. Diga, escolher alguém que já é chamado. Escolher alguém que já é chamado. Quem era chamado? Josué. Segundo, escolher alguém que já esteja servindo. Josué era comandante, Eliseu, entendia muito de guerra, mas quando a vacância surge, antes de Moisés morrer, Deus já fala com Moisés que o líder é Josué. É Josué. Então, o primeiro perfil é ser chamado. O segundo perfil é estar servindo. Diga, estar servindo. Estar servindo. Então, o primeiro é um líder chamado, um líder que já é escolhido, um líder que já está servindo. E o que a gente entende aqui, que Deus chama alguém agora, em terceiro lugar,
O terceiro perfil, que tenha unção e autoridade. Diga, unção e autoridade. Unção e autoridade. Porque Moisés vai falar, Senhor, escolhe alguém que vai na frente, que tenha direção. Escolhe alguém que entra no povo, sai diante do povo, vai para frente, vem para trás, protege. Alguém que tem autoridade. Diga, autoridade. Autoridade. Terceiro lugar, o terceiro perfil, alguém que tem uma autoridade espiritual. Alguém que tem uma autoridade ministerial. Alguém que tem uma autoridade de ungido. De unção, já foi ungido o Senhor. Tá? Já foi enviado pelo Senhor. E o outro perfil muito importante, que é o quarto aqui, ele sai, olha que lindo, ele diz aqui, ó, Senhor Deus dos Espíritos, põe um homem sobre essa congregação, primeiramente que saia, que tenha disposição, que se mova diante deles, que entra diante deles, que os faça sair, precisa ter autoridade, que os faça entrar, e que, para que a congregação não seja como ovelhas que não tem pastor. A quarta coisa que eu aprendo aqui, diga comigo, obediência. Obediência. Ele vai escolher alguém que tem obediência, porque sempre serviu Moisés e sempre foi obediente. A quinta coisa, você vai escolher alguém, Senhor, escolhe alguém, daí Deus vai falar para ele, eu já tenho essa pessoa, já está com você, é alguém que sempre esteve com você, submissão, esteja sempre junto, submissão, submetendo, está ali. Então, a gente precisa, diante de tantas qualidades morais, espirituais, que pontua a vida de Josué aqui, a obediência e a submissão é algo que pontua ele como um grande líder. Grande líder. Esse negócio do cara ser líder, mas não tem obediência, não é submisso, não serve. Uma outra coisa, a quinta coisa aqui que precisa, o quinto perfil é o sexto, e a gente precisa ver isso dentro da nossa vida para assumir, é que tenha capacidade e humildade, porque às vezes tem pessoas que ele tem capacidade, ele é capaz de fazer as coisas e ele é um pouquinho exaltado e Deus não gosta. Então, para liderar ele tem que ter, Eliseu, capacidade, mas ao mesmo tempo que ele saber que essa capacidade vem de Deus, ele ser sempre humilde. Que se ele chegou aonde chegou, e todos nós, se nós chegamos aonde nós chegou, é que vem de Deus a capacidade, vem de Deus o poder dele, a misericórdia, Deus que faz, não é o homem não. E aí, a sétima coisa que o obreiro precisa saber, porque ele diz, você vai sair diante dele, você vai proteger ele, você vai na frente dele, você vai atrás dele. Então, para que lidere esse grupo de pessoas, precisa ter um sétimo perfil. Qual é, pastor? Discernimento espiritual. Você tem que discernir o que você está fazendo, o que você quer fazer, aonde você quer chegar, aonde você está, você tem que saber. E para isso, você precisa saber que é Deus que te escolhe, é Deus que te faz servo, é Deus que te capacita, é Deus que te dá obediência, é Deus que fala contigo, mas acima de tudo, Deus quer que você tenha esse coração de discernimento para apacentar com sabedoria, para apacentar com inteligência, para apacentar com amor, para apacentar debaixo da graça de Deus. Fique quieto. Senhor Deus, temos apenas uma orientação rápida.
porque agora nós vamos para o momento cerimonial desta posse. E esta palavra veio a calhar com o que aconteceu, que o pastor Juarez, diante de uma necessidade, orando a Deus, ele não fez assim também, sem discernimento, sem buscar de Deus. E eu sei que Deus não vai cobrar nada dele, porque ele também não quer fazer nada relaxadamente. E às vezes as pessoas não entendem, é criticado, só que aquele que critica, Deus vai cobrar ele lá no cantinho da humilhação, lá no cantinho da situação. Deus pega cada um que não entende o trabalho do pastor, que só fica metendo pau, mas sabe que o pastor está buscando, ele está ali tentando salvar alguma coisa, escapar de uma situação mais grave. Então nós precisamos de gente que entende, que acolhe, que apoie, no nome de Jesus. E por essa atitude, pastor Juarez, o Senhor não fechou a porta, o Senhor abriu a porta. Olha a Deus, e num tempo rápido, Deus faz o que quer fazer. Amém? Ele não está trancando a porta, entregando aí. Ele falou, pastor, eu preciso trabalhar e eu não quero que a obra sofra. Então ele tem cuidado da obra. Ele tem cuidado da obra. Você que fala bobeira, o pastor não está nem aí para a igreja, não está aqui, só está trabalhando. Não, ele está primeiramente, sim, pensando na igreja, pensando no nome dele, e ele não quer dar nenhum tipo de invasão para que alguém fale alguma coisa. Eu conheço o pastor Juarez há 32 anos. A gente foi jovem junto. Então, Deus abençoe. O pastor Paulo está contigo agora para fazer as partes. Tudo, né? Tudo que tem que fazer. Sente-se, por favor. Nós vamos à leitura do termo de posse. E uma vez que a comunidade entenda a responsabilidade do pastor à frente da igreja, e o pastor também as suas responsabilidades, nós pediremos as assinaturas e o pastor Josué depois estará fazendo a imposição de mãos. Então nós temos aqui o termo de posse e compromisso do ministro que assume congregação no campo eclesiástico de Arapongas. No dia 2 de novembro de 2022, no horário das 19h30, reuniram-se os membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Arapongas, instituição de caráter religioso, sem fins lucrativos, em sua congregação na rua Cigarra Verdadeira, número 366, no conjunto Piacenza, no município de Arapongas, Estado do Paraná, nos termos estatutários da referida instituição, em culto solene de gratidão e louvor a Deus, no poder do Espírito Santo, sob a direção do pastor Josué de Lima Crepaldi, presidente da IADA, e auxiliado pelo pastor vice-presidente, pastor Paulo Alves de Lemos, para dar posse ao pastor Paulo Miguel, brasileiro, inscrito na cédula de identidade, que está aqui, não faz necessário ficar citando, CPF e tal, nascido, a idade eu vou falar, só de birra, 15 de 4 de 1968, casado no regime, também não é necessário, com a irmã Marta Nogueira Peitle Miguel, inscrita na identidade tal e CPF tal, ambos em domicílio na rua Macuru Pintado, número 64, Jardim São Bento, CEP tal, em Arapongas, o qual exercerá a partir dessa data, por tempo indeterminado, a função de pastor dirigente da congregação da Assembleia de Deus no campo de Piacenza, uma vez que aceitou e assumiu o compromisso de pastorear como dirigente a igreja supracitada, obedecendo a palavra de Deus e o ordenamento jurídico e consuetudinário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, primeiramente diante de Deus, diante dos representantes da IADA-PR e diante dos membros da Assembleia de Deus, Congregação AD Piacenza,
compromete-se livre e espontaneamente a cumprir as obrigações abaixo enumeradas. 1. Manter-se a si próprio e a igreja, ora assumida, vinculadas à IEADA, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do campo eclesiástico de Arapongas, e subordinada a ela conforme artigo 64 e seus parágrafos, artigo 65, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 e demais disposições estatutárias da IEADA-PR. Subordinar-se à IEADA nos termos do artigo 71 do Estatuto da mesma, isto é, a emancipação de qualquer congregação filiada só poderá ocorrer com a observância de todas as condições desse artigo, que eu não vou fazer a leitura de todos os incisos aqui. 3. Contribuir regular e pontualmente com as porcentagens e obrigações da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Arapongas, Estado do Paraná. 4. Assumir a responsabilidade pelo recolhimento mensal, regular e fiel junto à tesouraria da IEADA do Estado do Paraná, a Assembleia de Deus de Arapongas, no Estado do Paraná, até o limite de cada mês, as contribuições financeiras instituídas no campo eclesiástico de Arapongas, em especial ou especialmente o percentual valores destinados ao semear. Secretaria de Missão e Evangelismo do campo eclesiástico de Arapongas e a contribuição percentual sobre a receita mensal obtidas pela igreja filiada sob sua direção e cumprir os demais deveres contidos no Estatuto da IEADA-PR. Não acumular valores das porcentagens de um mês para o outro, pois a tesouraria da IEADA possui obrigações primárias e fiscais que não podem ser comprometidas. Apresentar o livro caixa com comprovações das movimentações financeiras na data prevista para o exame de contas pelo Conselho Fiscal, estando ciente que após essa data a congregação terá prazo de 10 dias para apresentar ao Conselho Fiscal o livro caixa e comprovações das movimentações financeiras. Para quem não sabe, o Conselho Fiscal é como o TCU, Tribunal de Contas de um Estado. Então ele vai olhar todas as contas da igreja, sede, subsede, congregação, e tem que estar dentro dos critérios fiscais, do Código Civil também, tem que seguir todas as ordenamento jurídico do Estado e do Estatuto. Serve para presidente, vice-presidente, qualquer pastor, e todo mundo no Brasil. Tem que obedecer isso e o Conselho Fiscal apura em cima desses elementos. Então tem que passar pelo Conselho Fiscal, comprovações de movimentações financeiras. Após essa data, passa a valer a tratativa adotada pela IEADA-PR, já deliberada entre diretoria, Conselho Fiscal e dirigentes de subsedes e congregações e seus tesoureiros, gestores financeiros, com registro em ato. 6. O pastor, dirigente da congregação, compromete-se que o secretário e tesoureiro, que é o gestor financeiro da igreja, sob sua responsabilidade, operarão com responsabilidade o sistema Church 15 e SINS Confie, ou qualquer outro sistema que a IEADA venha a adotar, inserindo e mantendo os sistemas atualizados com o cadastro dos membros e lançamento das contribuições e das movimentações financeiras da igreja, ciente de que qualquer ingovernança na administração eclesiástica e não atualização dos sistemas ou inserção de todos os dados que não correspondem, ou inserção de dados que não correspondam com a realidade, serão aplicadas as disposições estatutárias ou a tratativa adotada pela diretoria da IEADA-PR, já deliberada entre diretoria, Conselho Fiscal, dirigentes de congregações, seus tesoureiros, tudo registrado em ato. O pastor dirigente de congregação compromete-se que, em hipótese alguma de reforma, ou seja, compromete-se que, em hipótese de reforma ou qualquer construção na igreja sob sua responsabilidade, ou aquisição de bens ou imóveis, móveis ou semoventes, ou abertura do ponto de culto ou congregação, deverá passar em reunião junto com o pastor presidente e diretoria da IEADA para aprovação e autorização, ficando ciente que, caso ocorra ato divergente do contido nesta cláusula, serão aplicadas as disposições estatutárias tratadas com diretoria, já deliberada na diretoria, Conselho Fiscal, dirigentes de sede, subsede, tesoureiros e tudo registrado. Obedecer todas as obrigações, as demais obrigações determinadas e expressas pela diretoria da IEADA, pelo Estatuto, pelo Regimento Interno e pelo Código de Ética Ministerial da CIEDEP. O pastor empossado compromete-se a aceitar as determinações da diretoria da IEADA-PR
para a entrega da referida congregação no momento em que a diretoria da IABA-PR solicitar, bem como aceitar sua transferência para outra congregação a qualquer momento a partir desta data, auxiliando a diretoria em todo o processo. O pastor empossado fica ciente que deverá enviar a contribuição mensal do Fundo de Reforma e Construção da IABA-PR até o último dia de cada mês, não sendo desobrigado, mesmo que em caso de reforma ou construção na igreja sob sua responsabilidade. Para quem não sabe, o Fundo de Reforma e Construção não é para a igreja sede, é o Fundo de Reforma e Construção para as congregações, para construir congregação, para reformar a congregação, para ampliar a congregação. Então, esse fundo de reserva é para isso. Exatamente. E a eleição, ou seja, de onde vai ser construída a próxima congregação e o tipo de reforma, é tudo passado ali também, discutido longamente. Assim sendo, o pastor ora empossado declara para todos os fins, efeitos legais e eclesiásticos que aceita todos os termos e condições estabelecidos no presente termo de posse, comprometendo-se a honrá-lo em todos os aspectos perante Deus, perante a Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Piacenza e perante a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Arapongas, Estado do Paraná. Presentes no ato da posse, pastor empossado, pastor Miguel, e os representantes da IABA-PR, pastor presidente José Aldo de Paulo, vice-presidente, pastor Paulo Alves de Lemos. Por ser verdade, por ser expressão da verdade, mediante a fé depositada no Senhor Jesus Cristo, assina um termo de posse. Primeiramente, o pastor Miguel, que vai estar assinando no momento que eu anunciar, concordando com tudo que está aqui, seguido pelo pastor presidente e pastor vice-presidente. Os demais pastores presentes, nós não faremos a assinatura agora, para não delongar o culto e a ordenação. Então, os amados não vão embora, permaneçam, que ao final, sequencialmente, todo mundo deixará a assinatura aqui também como testemunho, tá bem? Então, já quero chamar aqui ao microfone, chamar a caneta, o pastor Miguel, que fará a assinatura em 2 vias e uma ficará com o senhor. Faz a pergunta. Irmãos, o pastor Juarez ficou aqui 3 anos, 4 meses, 13 dias e 1h10. E o pastor Paulo está também conosco há 3 anos, né? Eu quero dizer para os irmãos que essa igreja aqui, ela foi construída pelo pastor Lúcio e nós estamos pagando todo mês 60 mil. É a sede que está pagando, estamos pagando o terreno. Então, dessa igreja, claro que os irmãos são dizimistas, vai uma porcentagem para a sede, não chega a dar nem R$1.000 a porcentagem que vocês pagam. Então, é por isso que a igreja não tem como ainda fazer alguma, porque a sede não pode, já que a sede já paga 3.712 só para essa igreja aqui tudo, a despesa, tá? Entre prebendo de obreiro, tudo, e só que daí entra 900 mil reais, vai tudo para a sede. Só que se os irmãos fizerem uma campanha, vai ajudando, vai diminuindo esse valor que a gente paga lá, ok? Então, eu quero parabenizar os irmãos, nós nunca negamos nada, então, vocês saberem que a sede está investindo aqui, desde quando foi dado posse para o primeiro pastor aqui, quando o pastor Lúcio passou. Então, a gente está pagando toda a despesa que o pastor Lúcio teve aqui, 60 mil reais, e estamos pagando o terreno todo mês. Então, é da igreja isso aqui hoje, não é do pastor Lúcio. Nós fizemos um contrato, então nós estamos pagando. Então, há um investimento muito grande da sede. A sede às vezes investe 12 mil reais para as congregações todo mês. É bom os irmãos saberem. Então, esse fundo agora que está vindo é para ajudar. Já tem uma congregação que já foi beneficiada aí de 20 mil ou 25 mil. 20 mil reais já foi beneficiado já desse fundo aí. Então, é muito importante, ok? Então, tudo que nós estamos fazendo, nós fazemos transparente. Então, agora, diante de uma necessidade que o pastor pediu, e a gente entende, os irmãos, e ninguém vai, eu quero que todos os irmãos, mesmo apoio que vocês deram ao pastor Juarez, aqui tem todo um corpo de obreiro, eu quero que fique em pé o segundo dirigente presbítero
John Creio, que nós o ordenamos, até fora da ordenação devido à necessidade que tinha aqui, o presbítero Antônio, fique em pé, o presbítero Jonas, o evangelista Juliano, o presbítero Adalto, ele é caminhoneiro e ele está preso aí nessas rodovias aí e não pôde estar aqui, tá? E todos os cooperadores, fiquem em pé daqui, os cooperadores, diáconos, cadê? Em cada evangelho. Ali, as irmãs que fazem parte do ministério, circulação, jovem, fiquem em pé, toda a liderança, a liderança. E eu quero falar para a liderança, bem transparente. E isso é coisa linda diante da mensagem que a gente pregou. Os irmãos querem receber o pastor Paulo, a irmã Marta, como o novo pastor de vocês aqui, levanta a mão. Então, agora ele pode assinar. Porque se eles não tinham nem recebido, ele ia assinar aqui. Então, agora vocês, muito obrigado. Depois ele vai pegar o nome de cada um de vocês, vai fazer uma reunião, apresentar o projeto de trabalho. Este é um pastor, ele foi só 25 anos pastor. Então, vocês vão aprender com ele e ele vai aprender com vocês. Tá? Pastor muito amoroso. E agora, como ele é pastor aqui, irmã Márcia, já está marcada a segunda visita lá na casa, sempre me tomar café de novo. Eu vou levar o pastor Paulo, tá bom? Porque depois do pastorado do pastor Muniz, eu não tive lá, então o pastor Muniz que vai levar nós, tá, pastor? Eu sempre vou com o pastor local. Daí o senhor leva nós lá. Agora é claro, ele vai ser pastor aqui, mas é bom a gente ir junto, tá? Então vamos lá. Então, pastor Paulo, pode chamar. Toda a liderança. Muito bem. Quero chamar ao microfone o pastor Paulo Miguel, que vai assinar o termo de posse. Cadê o rapaz da foto? Tem como tirar umas fotos dele aí? Muito bem. Isso aqui é registro histórico, até as fotos faz parte da documentação fotográfica da igreja. Sente-se, por favor, pastor Miguel. Pastor Josué de Lima Crepaldi, presidente da IEADA PR. Isso é para assinar por extenso? Pode ser rúbrica também. Opa! Depois envia as fotos para mim, que eu guardo tudo, tá? É duas filhas, né? Isso é a história da igreja. Quanto menos documentado for, menos história as pessoas da frente terão para ressaltar. Isso mesmo. Pastor Ednelson Pereira de Brito, o secretário jurídico da igreja, ele está ausente nessa posse, ele está em todas, porque a mãe dele está doente, muito enferma, a irmã Eliana, internada, inclusive. Vocês conhecem a batalha da irmã Eliana. Agora eu vou assinar e depois eu já passo para o presidente, que fará a parte espiritual, aqui a parte da ordenação do pastor Paulo. Muito bem, cumpridas as exigências jurídicas, chamo ao microfone o pastor Josué Crepaldi para o momento da posse. Neste momento eu quero convidar a irmã Marta até chegar aqui e a irmã Gedalva, que é a representante do Ministério de Mulheres, do Ministério Feminino, Segurança, vai estar, eu quero avisar que agradecer ao pastor Juarez, a irmã Josi não está 100% de saúde, ela está se recuperando, então ela não pôde estar aqui. E a irmã Gedalva, então, vai abraçar a irmã Marta
dizendo que está recebendo a irmã Marta. Viu? A Marta é gente boa, né? Então, chega aqui, pastor Miguel, só um pouquinho. O pastor Juarez vem aqui do meu lado. A igreja se coloca em pé. Ficou 3 anos, 4 meses, 13 dias e 1h20. Então você dá a palavra e ele vai entregar a chave para o pastor. E aí que ele entregar a chave para o pastor assumindo, a irmã Gedalva também dá um abraço da irmã, assumindo como a pastora aqui, como a esposa do pastor que está ao lado, né? Do pastor Paulo Miguel. Pastor Paulo Miguel, com muita alegria no meu coração, eu passo a chave da igreja nas suas mãos, a Bíblia que eu sempre preguei. É claro que a Bíblia não vai ficar contigo, tá? Só um símbolo. É um símbolo que sempre preguei nesta igreja, 85 mensagens que Deus me entregou durante esse período de 3 anos, 4 meses e 13 dias. E eu louvo a Deus que esta igreja sempre gosta de palavra. E quando eu soube que o Senhor viria, o meu coração se acalmou, porque eu o conheço pela mensagem que prega sempre a palavra. Então eu estou passando às suas mãos, primeiramente, a chave da igreja e a Bíblia, que significa a palavra de Deus. Obrigado. Um abraço. Eles vão ajoelhar, a igreja vai estender a mão, vocês estão recebendo ele. E eu quero que todos os pastores aqui ponham a mão no ombro, olhem. Pode ir. Senhor Deus, teu servo, pastor Juarez, acabou de passar a liderança dessa igreja do Piacenza ao pastor Paulo Miguel. E assim como o Senhor usou o pastor Juarez, durante esses 3 anos, pregou aqui 88 mensagens, tu vai usar o pastor, que já foi pastor de igreja, sabe, e que agora o Senhor está dando essa igreja, que é uma igreja jovem, é uma igreja que o primeiro pastor foi vocês, pastor Márcio, depois o pastor Juarez. E a irmã Marta que está aqui, Senhor, este casal que veio transformar neste campo. Senhor, nós estamos diante desta responsabilidade, com muito temor, dando posse na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor recebeu a chave, dando o Senhor a autoridade de abrir, de fechar, e recebeu a palavra, dando autoridade para dirigir esta igreja debaixo da palavra de Deus. Amém? Tá, então, eu quero apresentar a todos vocês o novo pastor da igreja do Piacenza, pastor Paulo Miguel, com vocês, o pastor de vocês. Meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém? Amém. Se sentar um minutinho. Eu agradeço aqui aos pastores, né? O pastor Josué, o pastor Paulo, o pastor Luiz, a forma que me receberam há quase 3 anos. Eu vim de São Paulo e, como já foi dito aqui, a minha pretensão era somente ficar do lado de um pastor ajudando, que eu vinha assim num estado assim, de cansaço ministerial muito grande e esforço assim, bem enorme ministerial, mas aí chegou um momento que eu fiquei assim muito incomodado e
E eu quero assim, com o coração aberto, diante de Deus e dos irmãos do ministério que está aqui, a presidência reunida, dizer para os irmãos que eu quero fazer a obra junto com vocês, trabalhar para o nosso mestre de ombro a ombro, assim de uma forma que vocês possam ver assim, não somente um pastor, mas um amigo, uma pessoa comum, uma pessoa que se iguala a vocês. Que Deus possa nos unir, que Deus possa nos dar essa condição de juntos, além de servirmos ao Senhor, de também trazermos as pessoas que estão precisando desse Cristo tão maravilhoso, esse Deus tão maravilhoso que tem nos abençoado. E, irmãos, apesar desse sentimento que há sempre na posse de um pastor, olha, o pastor, isso é normal, ele está vindo para cuidar da igreja, sim, mas eu quero pedir também, como homem que sou, também cuide de mim, porque eu também sou homem e eu preciso também do cuidado de vocês. Orem por mim, intercedam por mim, para que Deus me mantenha na presença dele, e para que nunca aqui ou em outro lugar eu continue servindo ao meu Deus e jamais eu venha envergonhar a batina pastoral que um dia Deus me deu. Glória! Obrigado, pastor Josué, pastor Paulo, pela confiança. Eu espero assim retribuir e espero que Deus ele possa se agradar de nós nesse lugar. Muito obrigado, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Só avisar os irmãos que os cultos nessa igreja acontecem às quartas, 19h30, como hoje, aos sábados, domingo de manhã, escola dominical, e à noite, 19 horas, né? Que o culto é 18h30. Só a ceia é meia hora antes. Okay? O pastor Juarez, ele mora lá para o lado do Vale das Perolas. Então, ele já falou comigo, e por uma questão de economia, ele vai ficar lá, até convidei para vir para a sede, mas ele sabe o momento, né, que ele precisa, e ele vai estar também à disposição lá do pastor Aderlindo, só que eu já falei para ele que ele está à disposição de todos os obreiros, então o pastor Aderlindo não pode ficar segurando ele todo domingo não, tá? Ele ceia e pelo menos um domingo por mês ele está lá, então 2 domingos ele pode estar lá, e os outros ele pode também estar à disposição para pregar. Ele pregou 86 mensagens aqui, ele tem mais umas 100 para pregar nas congregações. Então tá bom? Viu? Bandeirante, Vila João, Cultura, aeroporto. Então o pastor Juarez vai ficar itinerante aí para ministrar a palavra de Deus. Ok? Então, neste momento eu convido o vosso pastor, mas antes eu quero, os irmãos querem agradecer os 3 anos e 4 meses e 3 dias que o pastor Juarez ficou aqui. Fique em pé, agradecendo. Jesus é glorificado na vida do pastor Juarez, então aplaude ao Senhor. A gente não aplaude o homem, mas a gente aplaude o Senhor na vida do homem. Porque Deus é pelo homem, Deus é no homem e Deus é através do homem, tá? Deus é por nós, Deus é em nós e Deus é por intermédio de nós, Eliseu. Então, que Deus abençoe. A terça apostólica do pastor Paulo Miguel. Estenda suas mãos, meu irmão, minha irmã, que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa, salvadora do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Deus Espírito Santo esteja com você, não só agora, mas para todo sempre. E nós cantamos: Amém. Amém. Deus abençoe. Imediatamente após o culto, o pastor Paulo será colocado no grupo de dirigentes. E dia 28 de novembro, em Sabaldi, já tem uma reunião de dirigentes. Avisa que sábado é reunião local às 13 horas. Sábado, reunião local às 13 horas na AD Central.